Olá, meus companheiros de estudo bíblico, amigos, irmãos da fé, o meu bom dia, sejam todos bem-vindos. E sem mais delongas, vamos ao vídeo que é o que interessa. Olha, vocês têm na tela de vocês essa imagem aí, né? Isso aqui é uma representação da ciência. Nós vamos falar um pouquinho, amado, a evolução da ciência nos nossos dias atuais. E vamos ver um pouquinho na Bíblia, né? Comparando com a palavra de Deus. O mundo está aí, os resultados dos estudos, da ciência, do conhecimento, né? Mas para nós cristãos, filhos de Deus, o que interessa é nós saber como se comportar no meio desse mundo modificado aí, da maneira que está, né? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. A respeito aqui da ciência, eu não sou cientista para mim trazer um estudo assim para os irmãos. A gente consulta muitas fontes na internet. A internet, olha, é uma via de mão dupla, de vai e vem. Ali você encontra tudo o que quer. Tem muita coisa falsa, mas a gente sabendo pesquisar, a gente vai em fontes verdadeiras, fontes dignas, onde se pode colher informações preciosas a respeito de diversas coisas. Esse é o nosso caso da ciência, como eu acabei de dizer para vocês, eu não sou cientista, não entendo nada disso, mas pesquisando fontes confiáveis, a gente descobriu, olha, coisas como está adiantada a ciência nos nossos dias. Aqui, essa gravura aqui que vocês estão vendo é uma representação da ciência. Então, seriam tantas partes que poderia passar para vocês, mas como o tempo é curto, eu sugiro que vocês que me assistem, olha, dê uma passada pela internet, procurem e vejam por vocês mesmos. Não tem como a gente tá aqui comentando coisas por coisas. Então a gente vai mais ou menos por cima, assim. Algumas coisas que eu quero falar para vocês, por exemplo, olha, queria falar isso aqui, ó, menu de bebês. Primeiro projeto de úteros artificiais é apresentado. Olha, se vocês desejarem ver essa matéria aqui, vocês procurem por esse nome do vídeo. Menu de bebês, primeiro projeto de úteros artificiais apresentado. Se vocês quiserem ver o vídeo por completo, olha, tá aqui está o link do vídeo. É só vocês procurar nesse link aqui, vocês vão encontrar o vídeo, vão poder ver. E eu convido vocês a ver outras postagens confiáveis a respeito do que a ciência está descobrindo e está fazendo. Você veja que aqui esse título fala aqui, como você vê, menu de bebês, primeiro projeto de úteros artificiais. Úteros artificiais. Quer dizer, isso aqui já nos dá uma impressão assim de que as mulheres vão ficando, de certa forma, descartáveis. E os homens também. Porque para isso aqui, o que eles precisam? Eles precisam de óvulos humanos e também de espermas humanos. Só que não vai ser no útero, lá na barriga da mulher, vai ser no laboratório. Segundo o que eu vi desse vídeo, as pessoas no futuro vão poder escolher sobre os filhos, assim como comprar no mercado. Podem planejar, bom, combinar o cara, vamos ter um filho assim. Que tal aquele garotão assim de 1,90 m, tipo jogador de basquete, olhos azuis, cabelo preto,
e assim descrever um tipo de filho que eles querem. E eles podem ir lá e encomendar lá naquele mercado de bebês, naquela fábrica de bebês, encomendar um bebê com aquela característica para eles. Ou que tal aquela menina assim, que vai ser uma moça sexy, né? Muito bem delineada, suas linhas, aqueles olhos verdes, aquele cabelo preto, destalado, enfim, pode fazer uma descrição ali e eles podem criar com isso aí. É o que eles estão prometendo. É as descobertas que estão conseguindo na ciência. Hoje nós já comemos alimentos geneticamente modificados. Isso é uma coisa que não é normal, mas já virou normal, já passou a ser normal. Comemos alimentos geneticamente modificados, nós bebemos água tratada de uma diversa maneira que a gente não sabe direito. Enfim, isso virou uma coisa corriqueira do dia a dia. Nós vimos a ciência fazer experiência em pequenos animais, como camundongos, ratos. Hoje, nós temos já animais de estimação das mais variadas espécies, das mais variadas raças dentro de uma própria espécie. Veja, cachorro. Há alguns anos atrás existia apenas lá aquele cão policial, o vira-lata, enfim, uma meia dúzia lá de raças. Hoje a pessoa escolhe lá na pecuária o tipo de cachorrinho de estimação que quer. Aonde que vocês acham da onde que vocês acham que vêm esses animais de estimação? Laboratório, geneticamente modificado. Então, avançou muito, só que agora, amados, chegou em limites extremos. Estão ultrapassando os limites. Você veja isso aqui já uma fábrica de bebês, onde não precisa a mãe engravidar, vai ter o útero artificial lá em laboratório, em lugar apropriado para isso, e bebês sob encomenda, segundo o gosto dos próprios pais. No meu tempo, quando eu era ainda criança, os pais não sabiam nem o sexo dos filhos, era aquilo que Deus determinava e eles aceitavam. Ótimo, tá bom, graças a Deus. Hoje não, hoje pode rejeitar o que não gosta. Então, o que eu vi que ficou mais estarrecedor, que nós vamos falar sobre isso, até está numa reportagem do Domingo Espetacular. Eu não lembro bem lá o nome da reportagem, mas onde eles trazem a público duas gêmeas, já não é de agora, essa reportagem acho que é de 2016, por aí, onde na China eles conseguiram modificar o DNA de duas gêmeas e já estava mais uma a caminho. Agora, tudo vai até mexer com o DNA humano. Aqui tem um problema muito grande que nós vamos ver isso aqui, que o ser humano, veja bem, quando Deus criou todas as coisas, e por último ele criou o ser humano, o homem e a mulher. E aí trouxe todas as coisas criadas, né, ali à disposição do primeiro casal humano. Todas as coisas Deus criou pela sua palavra, mas o homem, que foi o primeiro humano a ser criado, Deus formou do barro, da matéria já criada, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, aquele boneco de barro ele passou a ser alma vivente, passou a ter vida. Nos animais não aconteceu isso. Você não vê na Bíblia que tenha acontecido isso. Então o ser humano ele é singular, ele é único, é diferente. E a ciência não faz a distinção. Estão tratando o ser humano com base de experiência em animais. O resultado disso
é que é o problema, que extrapola os limites possíveis, humanamente falando. Então, o que eles estão mexendo com o DNA com a intenção de tornar o ser humano imortal. E segundo pesquisas lá, científicas, né, eles já conseguiram isso, já conseguiram criar células que não morrem. Porque o que acontece? Nós somos, o nosso corpo é um amontoado de células, células diferentes no olho, dos ossos, da pele, dos músculos, nervos, tudo é um amontoado de células diferentes umas das outras. E o que acontece à medida que a pessoa vai envelhecendo, então aquelas células, elas morrem, vão morrendo, vão gradativamente morrendo. Só que cada célula daquela que vai morrendo, antes de morrer, ela produz uma nova célula, tipo uma que fica no lugar dela, que substitui. Então, quando aquela nova célula nasce ali, a célula mais velha lá morre e dá lugar. Então, isso é um equilíbrio na natureza. Agora, criaram em laboratórios, segundo que eu pesquisei, células, né, em laboratório que não morrem. Células tipo eterna, assim, que fica, ela não se deteriora. Então já fizeram experiência em introduzir, e querem fazer em seres humanos, de introduzir, como diz, tirar uma célula, tronco lá do DNA do ser humano, e substituir por uma célula daquela que, segundo eles, aquela célula não morre. Então, essas células, o que acontece, elas vão se reproduzir, mas não vão morrer para dar lugar para as células novas, vai aumentando células. Com isso, a ciência acha que não vai acontecer o envelhecimento do corpo. E o corpo pode ser eterno, segundo eles. As opiniões são variadas. Tem muitas pessoas que dizem que não vai acontecer isso, não consegue, não tem como. Mas, amados, quantas coisas que há 20, 30 anos atrás as pessoas diziam não tem condição, não acontece, e hoje a gente vê acontecendo, realmente acontecendo. Eu não me espanta se acontecer isso. Entende? Por quê? Porque veja bem que já está profetizada nas escrituras. Então não é nenhum espanto essas coisas que estão acontecendo. É um espanto, amada, para as pessoas que não conhecem nada de Bíblia. Mas para o cristão que tem a sua vida pautada na palavra de Deus, isso não é novidade, é esperado. As pessoas não sabem como que vai se manifestar isso. Ninguém sabe, mas a gente sabe que pode acontecer. Quer ver? Vamos ver um texto da palavra de Deus aqui. Uma profecia de milhares de anos atrás, e que nós vemos o cumprimento agora. É essa aqui em Daniel, capítulo 12, veja no versículo 4, veja o que diz aqui, ó. Eu peguei aqui, amado, a versão da Bíblia King James, que é mais assim fácil a linguagem para nós entender. O que diz ali? Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até ao tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte à outra em busca do maior saber. E o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Mas não é isso que está acontecendo? Não é uma coisa que o conhecimento, a ciência se multiplica de uma maneira assombrosa. Aí nos últimos 10 anos, aí o que tem acontecido. Agora veja bem, que o texto diz assim, tranca em segredo mediante um selo as palavras do livro, até ao tempo do fim. Então hoje nós vemos coisas acontecendo, nós vemos uma programação sendo seguida, só que o que vai dar lá no final, o resultado ainda é segredo. Ninguém pode afirmar com certeza. Agora, uma coisa a gente tem certeza, boa coisa não é, porque estão desafiando o Criador, estão desafiando Deus com isso aí.
Nós vamos ver agora mais uns textos aqui, para nós comparar. Veja, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e o versículo 29, veja que diz assim: Vede isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Mas como assim Deus fez o homem reto do jeito que o homem é hoje, é reto? Não. Mas Deus fez o homem reto. Porque antes do homem dar ouvidos a Satanás e cair em pecado, cair em transgressão, ele era reto sim. Mas depois que ele deu ouvidos a Satanás, o que aconteceu? Começou a inventar as coisas. Começou a pegar as coisas que Deus criou e transformar nisso, naquilo outro lá. E hoje fazem das coisas que Deus criou, fazem bomba atômica, fazem tudo. Tudo para destruição. O que é o problema? O problema do homem que Deus criou? Não. O problema é do pecado que o homem atraiu para si. Vamos ver mais um texto aqui. Ao ver o livro de Eclesiastes, porque o livro de Eclesiastes, chamado Eclesiastes, principalmente Eclesiastes e Provérbios, são dois livros da Bíblia que são conselhos práticos para o nosso dia a dia. Trata-se de coisas praticamente materiais, como o livro de Eclesiastes, ele fala das coisas debaixo do sol. Portanto, no mundo, né? Então veja o livro de Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 12, o que diz? Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Mas veja que nós falamos no começo aqui de ciência, laboratório, de fábrica de seres humanos, e etc, etc. O que é isso? Nada mais do que invenções humanas para tentar desafiar Deus. E a eternidade, que é uma coisa que só pertence a Deus, eles querem trazer para o ser humano por conta própria, através da ciência hoje. Não é um desafio ao Criador isso? Com certeza é um desafio ao Criador. Então as invenções, tudo depois do pecado. Agora o que é que Eclesiastes fala aqui? Que como os peixes que se apanham com a rede e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, quer dizer, os seres humanos, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Quer dizer, no final, eu desafio Deus e Deus deixa que cavem a cova para se enterrarem nela, deixa que puxem a corda e façam o laço para se enforcarem neles. Então, quando vem a calamidade, o que acontece? Vem de repente sobre eles. E o que vem de repente sobre eles? A calamidade, quer dizer, tudo aquilo que fizeram no fim vai ser contra eles próprios. Contra as próprias pessoas e aqueles que, né, concordam com eles. Ok? Bom, amado, o que é que tem esses textos a ver com essas coisas que estão acontecendo hoje? As coisas que estão acontecendo hoje, elas para para alguns são espantosas, para outros são coisas corriqueiras, tidas como normais, é o avanço da ciência, a evolução. Então há muitas opiniões a esse respeito, como há muitas coisas falsas misturadas com verdadeiras, e não se sabe ao certo as coisas como é que é. O que se sabe é que está caminhando, que está evoluindo, que está progredindo, né, e a passos largos para coisas totalmente diferentes daquilo que Deus deixou.
Então o que acontece é que o ser humano está abandonando o Criador aos poucos e se agarrando à ciência, se agarrando à evolução, a essas coisas assim. E à medida que vai se afastando, não vai tendo visão das coisas, vai perdendo a visão da realidade e do que é certo e do que é errado. Então, como diz o texto ali, quando vê a calamidade vem de repente, quer dizer, tudo aquilo que parecia ser maravilhoso acaba sendo um desastre por completo. Agora, o que pode acontecer com isso, amado? Como nós vimos ali no livro de Daniel, que a revelação disso aí está selado. É segredo até ao tempo determinado do fim. Quer dizer, até o tempo que Deus permitir que seja então conhecido, e as pessoas daí vão ver o resultado, vão ver o que é. Vão ver como que vai ser o resultado de tudo isso. A gente, amados, através das Sagradas Escrituras, através do estudo sistemático das Sagradas Escrituras, a gente consegue ir tendo uma visão antecipada. A gente não pode, como seres humanos, dizer vai acontecer assim, é taxativamente assim. Isso é só a revelação de Deus que pode fazer. Mas Deus nos permite, através das suas palavras, a gente ter uma visão antecipada. A gente vê como que por um espelho, mais ou menos, o que pode dar isso. Eu vou voltar a mais um texto do livro de Eclesiastes, e vocês vão ver o que eu vejo sobre tudo isso aí. E eu acredito que as pessoas que estudam a Bíblia, a palavra de Deus, vão estar mais ou menos no mesmo pensamento. Então vamos a outro texto, de Eclesiastes mesmo, para nós meditar um pouquinho ali. Ó. É aqui, ó, Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 ao 7. São 7 versículos aqui. Eu não vou comentar, amado, sobre todos esses versículos, porque senão nós teríamos que fazer mais 1, 2 ou 3 vídeos pela frente. Porque é bastante simbólico também o que fala aqui. Então nós vamos ler, que é para nós entender o contexto do final, que é o último versículo, o antepenúltimo e o último versículo, que vai ser o que nós vamos focalizar para esse nosso vídeo de hoje. E as demais partes em um momento oportuno, assim que Deus, né, nós autorizar, nós falamos então a respeito do mais. Mas vamos desde o primeiro versículo até o 7 para nós pegar todo o contexto. Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Veja bem, diz assim, é um conselho para os jovens, que o pregador está dando aqui um conselho para os jovens. Veja bem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, antes que venha a velhice, aproveite, isto é, um conselho para os jovens, jovem, aproveita se inteirar das coisas de Deus enquanto isso é novo. Enquanto você tem prazer no que você lê, que você aprende, que sabe, porque daí fala ali da idade, como a idade tira o prazer, o gosto das pessoas. Então, quando o jovem, ele armazena conhecimento das coisas de Deus enquanto é jovem, na velhice, quando ele não está conseguindo mais ler a Bíblia ali, ele tem guardado em si, ele tem depósito como que um arsenal pronto para dar de encontro contra os ataques do adversário. Ele não vai cair, ele vai estar em pé. Agora, aquele que não armazena, amados, enquanto pode, o que acontece? Quando chega a velhice e os ataques se intensificam, a pessoa desmorona. Desmorona porque não tem uma estrutura espiritual na sua própria vida. Daí vai querer ler a Bíblia, ai meu Deus, não consigo ler. O óculos, fundo de garrafa, eu não consigo ler. Perdeu o tempo, deixou de aproveitar, né? Então, veja bem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer.
Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Que está falando do esplendor da vida, da juventude, né? Antes que essas coisas aconteçam, que o jovem guarde as coisas de Deus, né? No dia em que tremerem os guardas da casa, que é os braços, né? E se encurvarem os homens outrora fortes, ou seja, as pernas, e cessarem os teus moedores da boca, os dentes, pois já serem poucas e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, e levantares a voz das aves e todas as harmonias, filho da música, te diminuir. Aqui está falando, esse texto praticamente, se por cima, está falando do isolamento que a pessoa idosa se isola dos mais por não poder ouvir direito, não poder enxergar direito. E daí, aí numa roda de pessoas, entende coisas erradas, responde coisas erradas e só passa vergonha, então a pessoa tende a se isolar. Percebe? Outra aqui. Como também quando temerem o que é alto, a tontura que vem, a pessoa não pode ver a altura, e te espantares no caminho, tá indo na rua, de repente o carro freia em cima, entra na frente de carro, lá porque não enxerga direito, porque não escuta, e quando vê aquela freada, pula, se assusta, não entende? Né? E te embranqueceres os cabelos, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Agora vem o foco do nosso vídeo de hoje. Porque vais à casa eterna, e os plantadores andem rodeando pelas praças, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Amados, nós fizemos um rápido resumo aqui, saímos do foco da ciência, entremos no outro assunto, mas é propositalmente, amados, que é para nós pegar o contexto, para não ficar o texto isolado aqui e ali. Então, esse texto, na realidade, ele está falando da juventude e da velhice, do aproveitar a vida nas coisas de Deus antes que venha o tempo da velhice e antes que a pessoa morra, antes que venha a fatalidade. Ninguém é eterno, então chega um tempo que todos vão falecer, vão morrer. Agora, o que interessa para a nossa vida é isso que nós estamos falando da ciência, onde pretende-se, humanamente falando, criar seres eternos. Seres humanos com vida eterna, sem Deus. A Deus não precisa, nós podemos fazer isso por aqui mesmo. Beleza? Tá? É o pensamento da ciência, o pensamento das pessoas que desprezam o Criador. Entende? Agora, nós, amados, que respeitamos o nosso Deus, conhecemos a verdade, conhecemos tudo isso, essas aberrações, o que vai acontecer? Lembra que nós falamos, no início desse vídeo, nós falamos sobre o resultado final dessas coisas? Amados, vai parecer maravilha. Nossa, as pessoas vão, olha, quantos anos aquela pessoa tem lá. Está com 200 anos. E olha como está forte e tal. Eu não duvido que isso aconteça. Só que existe uma coisa. A morte, dizem que a vida vai ser eterna, mas Deus falou que a morte vem. Que a morte vai acontecer. É para o jovem aproveitar. A absorver conhecimento de Deus enquanto ainda é jovem, porque para ele se preparar para a sua velhice, né, se preparar para o dia que ele vai para a casa eterna. Aqui o conselho do
do pregador é: jovem, se prepare enquanto você tem vida e enquanto a tua vida é boa. Porque depois que ficar velho vai ser mais difícil se preparar para o dia da tua morte. Porque ela vai acontecer, goste ou não. Então, o que que acontece? Como é que fica agora se Deus falou que a morte é certa e o homem diz que a vida, que estão criando a vida eterna e que as pessoas vão viver para sempre, através da ciência. E agora? Como que vai ficar isso? Se você me perguntar para mim, vai acontecer isso, da pessoa ter vida eterna, eu não sei. Mas eu acredito que podem prolongar a vida das pessoas, mas muitas e muitas vezes. Não digo assim que vai acontecer de terem vida eterna, mas eu creio que do jeito que a ciência vai, as pessoas vão ter 400, 500 anos. Ou talvez até mais. Só que como que vai ser essa vida? Ou qual vai ser a qualidade de vida? O pregador fala ali para o jovem aproveitar enquanto ele é jovem, porque a velhice já vai ser complicado para ele. A velhice já vai ser complicada. Agora imagine a pessoa passado o tempo da velhice, passado o seu tempo de vida e ainda está o corpo por aí andando. Você viu a gravura da capa desse vídeo, né? Aqueles zumbis lá. Tem mais um aqui, ó. Eu acredito que para ter a humanidade é nesse tipo aqui. Tá vendo aqui? São zumbis. Zumbis mortos-vivos, tirado de uma cena de filme. Por que que isso acontece? Porque, como diz, o pó volta à terra, que está falando da morte, que o pó, que é a matéria que é composta do corpo humano, volta à terra. Bom, o ser humano pode desafiar Deus e até permitir que esse pó volte à terra, mas muito mais lá na frente. Eles querem que não volte ao pó. Tudo bem, podem prolongar a vida, pode a pessoa passar dos 100 anos, 200, 300, 500, 1000 anos, mas acontece o seguinte: o espírito volta a Deus que o deu. No tempo que Deus determinar, Deus tira o espírito. Deus recolhe o espírito e o corpo, aquilo que era para ir para a terra, tudo bem, podem fazer alguma química, alguma coisa e prolongar os movimentos desse corpo. Só que vai ser um monstro, vai ser um zumbi. Você viu aqueles filmes de zumbi, como eles andam, não sabe para onde que vão, ninguém sabe nada, nada sabe nada. Não se tem noção de nada, sabem apenas que precisam comer, que precisam se alimentar e vão se alimentando de tudo ali, se mantendo. Eu vejo, amados, a vida do futuro lá na frente assim. Um mundo de... Claro, a igreja não vai estar mais aqui, mas um mundo de seres, um mundo de zumbis, um mundo de mortos-vivos, um mundo de robôs caminhando, alimentado por a ciência, mas sem o espírito. Quer dizer, não tem noção de nada. É uma coisa andando, é um vegetal se movimentando. Isso eu acredito que é possível acontecer. Mas não que as pessoas vão ter vida eterna e que Deus agora vai deixar o espírito da pessoa ali. Não, a ciência deu um jeito lá embaixo, então eu vou deixar o espírito lá, que fique lá neles até quando eles quiserem. Não, Deus não negocia a glória dele com ninguém. Tá, mas podem ter certeza disso aqui. No futuro, se acontecer dessas experiências que estão fazendo, inclusive com crianças já, como já tem reportagem falando disso, então vai acontecer isso aqui. O final, os próprios criadores dessas coisas vão cair, como disse
o texto que nós vimos lá, como passarinho no laço do passarinheiro, e vão ser vítima dessas mesmas criações aqui que eles transformaram. Porque eles não criam nada. Eles apenas transformam o que já existe. Nada existe sem que seja Deus que criou. O homem transforma uma coisa em outra. Deus criou metal lá, o ferro bruto lá na terra, e o homem lá, né, com a sabedoria que Deus deu, ele vai lá, ele tira o metal, tira o ferro e faz as ferramentas, faz uma série de coisas em benefício próprio. Então há transformação. E aqui, isso aqui vão transformar os seres humanos em mortos-vivos, em zumbis. E aí eu quero ver o que vai acontecer, o que vai ser quando todos tiverem desse tipo aí nesse mundo. Okay? Mas nós sabemos que nosso Deus tem planos para este mundo, e eu creio que assim que no momento certo o Senhor vai acabar com tudo isso. Eu acredito que essas coisas vão existir, vão ter o seu tempo, e como está escrito lá, que esse mundo vai ser uma bola de fogo, assim, vai se derreter tudo, vai começar tudo novo, tudo do zero, tudo das cinzas. Esse mesmo mundo que nós conhecemos hoje, ele vai continuar existindo, mas ele vai ser purificado por fogo. Das cinzas, Deus cria coisas novas, cria tudo novo, e daí sim, daí a vida eterna é para a eternidade, mas é Deus que cria. Não é um cientista comedor de feijão lá que se julga melhor do que Deus faz isso. A ciência tem muitas coisas boas, sim. Deus deu inteligência para fazer as coisas boas, fazer as coisas em benefício da própria humanidade. Só que como o versículo que nós vimos diz, inventaram muitas coisas. Vão fazendo experiência, descobre uma coisa boa, mas não se contenta com aquilo, quer descobrir mais e mais e mais até chegar a esses pontos, essas aberrações que nós estamos vendo. Ok? Terminamos aqui esse vídeo. A minha gratidão a Deus e a minha gratidão a vocês, tudo isso aí. Amados, eu fiz um vídeo desse, eu coloquei uma reportagem a respeito dos bebês que já modificaram geneticamente, lá, essas duas gêmeas lá na China, e mais um que estava por vir. Mas era uma reportagem, eu coloquei um pedacinho da reportagem ali da Rede Record, e o YouTube me notificou que tinha direitos autorais. Então, por esse motivo, eu não estou colocando o vídeo aí. Eu aconselho os irmãos aí que desejarem saber, então procurem na internet, procurem por, quer ver? Vocês podem escrever na pesquisa ali, bebês geneticamente modificados ou crianças geneticamente modificadas, e faça a pesquisa, vocês vão, vai ter a vontade ali para vocês verem, de fontes que merecem toda a confiança, né? E vocês vão ver o que está acontecendo no mundo da ciência hoje. Ok? A gente fica por aqui. A minha oração, que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês, família de vocês. Ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Ok? Então, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, então.